Olá pessoal, já estamos de volta para dar andamento ao nosso treinamento Elaboração do Termo de Referência Passo a Passo. E hoje iniciaremos o módulo 3. Neste módulo 3 nós vamos ver o termo de referência, o conceito, a importância e a exigência legal do termo de referência. Vamos lá. Então, o termo de referência é um dos documentos, eu particularmente considero um dos documentos mais importantes da fase preparatória, porque é na fase preparatória, na fase interna, que nós chamamos de fase interna, mas é a fase preparatória da compra pública, seja uma licitação, seja uma dispensa, ou seja uma inexigibilidade. É aqui nesse momento que estamos elaborando o termo de referência, é que nós vamos colocar neste documento todos os elementos indispensáveis para a boa execução, para a satisfatória execução de um determinado objeto ou um determinado bem. Então é aqui que nós vamos verificar como que nós vamos instruir. E aqui a gente traz o conceito e a importância do termo de referência. No pregão, aqui ele traz como um dos conceitos o decreto, a própria lei 10.520 traz como conceito que é um dos documentos da fase interna, que pode ser utilizado na modalidade pregão, porque o pregão veio com a 10.520, ou em outras modalidades. Na verdade, se a gente for pensar em todas as modalidades, não só da Lei 8.666, como tomada de preço, concorrência, convite, apesar de não se usar mais, e a gente pensar na modalidade pregão, que veio pela Lei 10.520, o termo de referência é um documento que é utilizado em todas essas modalidades. Quando vamos licitar objetos como obras ou serviços de engenharia, aí sim o documento que a gente vai dar, a nomenclatura do documento da fase preparatória é o projeto básico, o projeto executivo. Mas 90% das compras que nós fazemos, dos objetos que nós licitamos, a gente utiliza aqui o termo de referência. Então nele, aqui o requisitante esclarece o que a administração quer contratar e como que ela deve contratar, vai atender quem, como que vai ser a execução desse objeto. É nesses detalhes minuciosos aqui desses elementos que a gente vai verificar a boa elaboração do termo de referência. A nova lei de licitação traz como definição lá no artigo 6º, documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros. Então vamos ver quais são os parâmetros trazidos aí pela nova lei em relação às diretrizes aí do termo de referência. Primeiro, que é um dos parâmetros mais difíceis, que é justamente a definição do objeto. O momento que a gente precisa especificar o objeto, verificar como que ele vai ser executado, como que vai ser o recebimento, vai ter um recebimento provisório, vai ter um recebimento definitivo. Agora é a hora da gente pensar no objeto olhando para a sua execução. Aqui, apesar de estarmos na fase preparatória, que é a elaboração do termo de referência, mas eu elaboro essa fase preparatória, elaborando este documento que nós estamos chamando de termo de referência, olhando para a execução do objeto. Porque aqui nessa definição que a gente vai incluir a sua natureza, é um objeto de natureza continuada ou não? Então é aqui que a gente já vai pensar nisso. O que é natureza continuada? Aquilo que é acessório para a administração, que se ausente esse tipo de objeto ou esse tipo de serviço pode causar prejuízo ou a pessoas ou à própria administração. Então é aqui que a gente pensa na natureza do serviço. Também aqui nessa questão da natureza do serviço eu vou incluir, é um serviço permanente? É um material permanente? É um material de consumo? Aqui também vai entrar essa definição. Os quantitativos, aqui que eu vou definir o quantitativo, lembrando que esse quantitativo que nós vamos colocar na nossa tabela lá da definição do objeto no nosso termo de referência, eu só posso colocar um quantitativo que esteja alinhado com o meu consumo anual. Eu não vou inventar uma quantidade aleatória no meu objeto. Eu preciso de 100 caixas de papel, vou fazer um registro de preço, eu posso incluir um pouco mais para um estoque que a gente chama de estoque de segurança, ótimo, você pode incluir aí o que é recomendável até 30%. Então, se a sua necessidade baseada no seu consumo anual é 30%, 100 caixas de papel, eu posso jogar aí mais 30% e eu posso registrar 130 caixas de papel. É nesse sentido que a nova lei também vem nos orientando
para os cuidados nesse quantitativo. Por que isso, gente? Porque a administração vinha fazendo licitações, principalmente aquelas pelo sistema de registro de preço, de uma forma, colocando os quantitativos de uma forma aleatória. Ah, só porque é registro de preço para futura e eventual contratação, eu posso colocar qualquer quantidade. Não, qualquer quantidade não. Você vai colocar a quantidade com base em consumos em exercícios anteriores e colocar um percentual, esses 30%, um pouquinho mais, que seria um percentual aí de uma diferença aí para um estoque de segurança, caso você utilize acima daquele seu quantitativo de consumo anual. O prazo do contrato, aqui no termo de referência, eu também vou verificar quanto tempo eu preciso para executar esse objeto. Esse objeto eu vou executar em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Com base na execução, eu ainda tenho o tempo para pagamento, o tempo de recebimento e pagamento desse objeto. Por isso que a gente sempre olha prazo de execução mais prazo de recebimento definitivo, ou primeiro provisório e depois definitivo, e o prazo de pagamento. A soma desses três prazos, com mais uma previsão, colocando aí uma previsão em cima de imprevistos que podem acontecer durante a execução de um determinado bem, da entrega de um determinado bem ou objeto, eu posso ter imprevistos. Uma obra, por exemplo, imaginávamos que íamos fazer uma simples reforma em 6 meses, e aí no meio do caminho acontecem imprevistos, e aí você não vai 6 meses, vai 9, vai 10, vai 12. O objeto é a mesma coisa. Estou contratando, dá um exemplo prático, equipamentos de informática. O fabricante atrasa a entrega para o nosso fornecedor, aquele fornecedor licitante que foi o vencedor, automaticamente ele vai nos solicitar uma prorrogação, uma dilação nesse prazo de entrega. Então isso afeta também a vigência do contrato. É aqui que a gente tem que tomar cuidado com esse prazo do contrato também. E se for o caso, a possibilidade de prorrogação. Então todo contrato, em regra, se a gente for olhar a lei, o artigo 57 da 8666, em regra os contratos vencem dentro do exercício financeiro, ou seja, 31 de dezembro, no final do ano. Aqueles contratos continuados que são as exceções que a lei também, a 8666 também traz. Aqueles contratos que eu faço a vigência de 12 meses, podendo prorrogar por 60 mais 60 até o limite ou por 12 mais 12 até o limite de 60 meses. Que seria o prazo final na Lei 8666. Na nova Lei de Licitações, o artigo 95 também traz essa possibilidade que os contratos devem vencer dentro dos créditos orçamentários, mas eu posso colocar a possibilidade de prorrogação, porque se for o caso, se eu precisar, usando esse exemplo que eu acabei de dar em relação aos computadores, se o fabricante desses computadores solicita um prazo por um problema que houve na fábrica e ele justifica, solicita um prazo para o licitante vencedor e o licitante vencedor oficia para nós um pedido de dilação de prazo, é justificável a gente dar esse prazo. Então eu posso colocar já a previsão de prorrogação de prazo nesse contrato. Fundamentação da contratação, que consiste aí na referência a estudos técnicos preliminares. Veja que a nova Lei de Licitações ela já traz de uma forma mais impositiva a figura do estudo técnico preliminar. A figura do estudo técnico preliminar também já vinha na Lei 8666, já vinha na IN, na Instrução Normativa do Ministério do Planejamento a 05 de 2017, já vinha na 10.1520, veio agora no pregão 10.024 em 2019, que é o decreto do pregão eletrônico, também veio indicando a elaboração do estudo técnico preliminar, e aí agora na nova lei a gente tem aí essa também a possibilidade de a fundamentação da contratação vir através de um estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? É o estudo que se faz, o nome já está dizendo, o estudo que se faz antes da contratação, para verificar a viabilidade técnica e financeira da possibilidade da solução que nós vamos dar a essa contratação. Então aqui, quando possível, divulgar esses estudos nos extratos que não contiverem aí informações sigilosas. A nova lei também pede para divulgarmos esse estudo técnico preliminar juntamente com os documentos, caso haja uma justificativa ou não para divulgação quando não tiver informações sigilosas. É nesse sentido aí que a gente tem essa possibilidade de
divulgar ou não as informações do estudo técnico preliminar, ok? Então vamos lá. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Então aqui, veja bem que a lei traz também o ciclo de vida do objeto. Eu estou grifando aqui para vocês em negrito para chamar a atenção disso. A nova lei de licitações, ela está dizendo o que para nós? Olha, quando você for definir o objeto, que nós estamos aqui na definição do objeto, verifica o ciclo de vida. Vamos dar um exemplo prático, professora? Eu vou dar o exemplo dos computadores novamente. Vou adquirir equipamentos de informática. Nós sabemos que equipamentos de informática, como outros equipamentos, todos eles têm um ciclo de vida. Então não adianta às vezes a gente comprar o mais barato, pensando na economia somente, e comprar um equipamento, comprar um computador, por exemplo, que daqui a 6 meses ou 1 ano eu tenho que fazer um upgrade na memória, eu tenho que expandir o processador, tenho que expandir a capacidade do disco rígido. Então esse computador pode ser que o barato, né, como a gente diz de forma popular, o barato pode sair caro. Por que não, na hora que eu vou buscar o objeto no mercado, eu já não busco um objeto que tenha um ciclo de vida, que tenha uma durabilidade aí de pelo menos, na informática se fala em tempo médio de ciclo de vida de um equipamento de até 5 anos, né, a durabilidade de um equipamento, para você não ficar fazendo upgrade, né, expansões o tempo todo, trocando memória, RAM, trocando disco rígido, tendo essas capacidades aí. Então é nesse sentido que a lei traz essa possibilidade da gente analisar aqui na definição do objeto o ciclo de vida deste objeto, tá? Isso eu estou dando um exemplo para equipamentos de informática, mas pode valer para outros tipos de objetos. Requisitos da contratação, como que eu vou efetuar essa contratação, vai ser um recebimento provisório, como que vai ser esse pagamento, todos aqueles requisitos que a gente vai ver lá nas obrigações de um contrato que a gente vai ter lá. Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contratado deverá produzir os resultados pretendidos. Veja que a nova lei, ela está trazendo aqui, desde seu início até o encerramento. A nova lei está pedindo para nós declararmos, nessa elaboração aqui do termo de referência, quando estivermos falando, escrevendo sobre a definição do objeto, eu dizer quais são os resultados. Eu vou ter que escrever a minha justificativa informando quais são os resultados pretendidos na aquisição de um determinado bem ou na contratação de um determinado serviço, desde o início até o seu encerramento. É nesse sentido que a gente precisa ter esse cuidado aqui também, né? Modelo de gestão, né? Como que vai ser a execução desse objeto? Eu vou receber esse objeto de uma forma provisória? Vai ser de uma vez? Vai ser parcelado? É aqui que a gente vai definir e como que vai ser acompanhada a fiscalização. Não adianta nada nós termos todo um cuidado aqui na fase interna, nessa fase preparatória, na elaboração do termo de referência, no cuidado e análise crítica na pesquisa de preços, se eu não tiver o devido acompanhamento e fiscalização na ponta, na hora que eu vou receber o objeto. Esse é o grande cuidado que nós precisamos ter. Então a responsabilidade não é só de quem está fazendo a fase preparatória, lá do pregoeiro na fase externa, ou do fiscal na fase da ponta. Então a responsabilidade são de todos os agentes envolvidos no processo, cada um com a sua responsabilidade, um na fase interna, nessa fase preparatória que é o foco aqui do nosso treinamento, que é a elaboração do termo de referência. Então, para que o fiscal do contrato lá na ponta faça o devido acompanhamento do objeto, eu preciso dar clareza aqui como esse objeto terá que ser recebido. E ainda os critérios de medição e de pagamento, como que vai ser pago de uma vez, parcelado, e as formas e critérios de como será selecionado esse fornecedor. Então a gente volta já.